Neste vídeo veremos a forma canônica de Jordan e como é uma forma canônica de grande utilidade e relativamente comum no contexto de representação em espaços de estados, coloquei o título Forma Canônica de Jordan 1, imaginando que no futuro haverá outros vídeos dando continuidade a essa sequência. Então, nosso ponto de partida, esse diagrama de simulação que aparece nessa primeira imagem, que corresponde a um sistema de primeira ordem, como veremos em breve. Aliás, já podemos notar isso observando que existe apenas um bloco de memória indicado aqui, que é -1. Então, vamos começar escrevendo a equação que descreve a parte que está pontilhada em vermelho neste diagrama. Então, começamos observando que existe um ponto de soma. Então, a saída do ponto de soma normalmente é o nosso ponto de partida. Então, escrevemos que x de k mais 1 é a soma de duas parcelas, quais sejam uma que vem por aqui, que é x de k que multiplica lambda i, então lambda i x no instante k, e a parcela que vem por aqui, que chamei de v de k. Lembrando que este bloco é o bloco de atraso, portanto, x de k mais 1 é atrasado de uma posição e torna-se x de k. Muito bem, vamos mudar aqui essa cor, vamos observar esta parte do diagrama, e dessa parte do diagrama percebemos que v de k é igual a beta-i vezes a entrada U de k. Então, substituindo este valor aqui, chegamos a que x de k mais 1 é igual a lambda i x de k, mais, no lugar de v de k, beta i U de k. Muito bem. E podemos também olhar agora a parte da saída desse diagrama, em que lemos que y de k é igual a uma constante γi, que multiplica o estado x de k. O que temos aqui é a representação em espaço de estado. Observe, alguma coisa na forma de x de k mais 1 igual ao que corresponde à matriz A, x de k, mais ao que corresponde à matriz B, U de k, e a equação de saída, y de k igual a algo que corresponde à matriz C, x de k, e claro, nesse caso, o D é igual a 0. Desejamos prosseguir pensando no seguinte: olha, se esse sistema, evidentemente, que tem entrada e tem saída, tem direito a ter uma função, uma representação em função de transferência, uma vez que ele é linear e invariante no tempo. Então, vamos procurar essa função de transferência. Uma vez que temos essas equações, o que faremos é tomar a transformada z e considerar as condições iniciais nulas. Então, fazendo isso para a primeira equação, temos que a transformada z da primeira equação, aqui dessa equação aqui, é x de z vezes z. Esse vezes z é consequência desse mais 1, ou seja, está adiantado de uma posição, multiplico por z, igual lambda i x de z mais beta i U de z. Daqui, podemos escrever x de z em evidência, z, essa parte passa com sinal trocado, lambda i, igual a beta i U de z. Donde x de z é igual a beta i U de z sobre z menos lambda i. Isso aqui é o resultado da aplicação da transformada z e alguma manipulação da primeira equação. Passemos à segunda. A segunda equação, sua transformada z é y de z igual a γi constante x de z, e usaremos este x de z aqui
o que resulta em gama I, beta I, esse U. Já passo aqui para o denominador, U de Z sobre Z menos lambda I. E aqui temos a representação em função de transferência desse sistema. Então, observe que o polo é determinado pelo número que aparece nessa caixinha e a constante do numerador, neste caso, é o produto deste valor com este valor. E aqui, claro, vemos que o sistema é verdadeiramente um sistema de primeira ordem, um sistema que tem apenas um polo. A vantagem dessa representação é que ela é facilmente paralelizável. Então, observem vocês que nessa parte aqui de cima, o que temos é exatamente o que acabamos de analisar. Okay? E observe que os demais são cópias. A diferença, claro, são os valores de beta, de gama e de lambda, não, beta 2, lambda 2, gama 2, etc. E também, para indicar as diferenças entre os estados, indiquei x1 aqui, x2 aqui, xn, etc. Em outras palavras, vamos tentar achar a representação em espaço de estado para o sistema por inspeção a partir desse diagrama de simulação, seguindo a lógica que fizemos na transparência anterior, só que a lógica inversa. Nós vamos agora começar pelo diagrama e iremos na direção da equação sem necessidade de irmos para a função de transferência. Então, x de k mais 1, como vimos, é x1 de k vezes lambda 1. Os demais estados não contribuem para este valor. Portanto, os demais aqui são todos zero. Okay? Beta 1 é o ganho da entrada. Okay? E aqui temos, então, a primeira equação. Essa parte aparecerá na equação de saída. Da mesma forma, x2, passando ao seguinte bloco, tem a contribuição apenas de x2 de k, para chegar em x2 de k mais 1, né, com ganho de lambda 2, e o ganho beta 2 é o ganho da entrada. Os demais, zero. E assim, seguimos na sequência e vemos que teremos uma matriz diagonal com essa estrutura. Né? Todos estes valores aparecem na diagonal principal. Está aqui. Né? Agora, lembrem-se que esses valores são os correspondentes às localizações dos polos na representação em função de transferência. Ou seja, se tivermos a função de transferência e calcularmos os polos, esses valores aparecerão todos aqui na diagonal principal, para o caso em que os polos forem reais e distintos. Esta representação aqui está na sua forma mais simples. Se houver polos complexos conjugados ou polos repetidos, o que teremos é uma matriz bloco diagonal. Aparecerão blocos ao longo da diagonal, né, que é uma estrutura um pouquinho mais complicada do que essa, mas sem maiores diferenças. Nós não entraremos nisso, ao menos neste vídeo. Então, aqui completando beta n menos 1 e beta n. Observando agora a parte da saída, temos que aqui gama 1, gama 2 até gama n são os ganhos, os pesos com que os respectivos estados aparecem na saída. Então, gama 1, gama 2, etc., gama n menos 1, gama n. E como a representação está completa, então vemos que não existe a matriz D, então 0, U de K, só para constar que isso aqui não aparece. Muito bem, esta representação
está na forma de espaço de estado, ou seja, como está aqui, x, vetor x no instante k mais 1, esse vetor aqui, igual a matriz A, essa é a matriz A, vetor de estado igual a esse, só que um passo antes no instante k, ao invés do instante k mais 1. Agora, a matriz B é simplesmente um vetor B vezes o escalar, entrada U de K, e a equação de saída também é uma equação escalar, que só temos uma saída. A matriz C é um vetor linha, indicado aqui por ser transposto. X de K é esse vetor exatamente igual a este, e essa parcela, só para lembrar que poderia existir, nesse caso não existe. Pergunta, e se quisermos escrever a função de transferência? Ora, lembre-se da transparência anterior, e nós podemos escrever por inspeção a função de transferência. Ela será alguma coisa assim, ó, y de z sobre u de z é igual, no numerador, o produto dessas duas constantes, então beta 1, gama 1, e no denominador, o polo indicado por este número, menos lambda 1. Mais, porque observem, é a contribuição paralela de todos esses blocos, beta 2, gama 2, sobre z menos lambda 2, mais todos eles, até o último, beta n, gama n, sobre z menos lambda n. Obviamente, você pode tomar o mínimo múltiplo comum, multiplicar e ter a divisão de dois polinômios em z, e essa é a função de transferência para esse sistema. Vejamos um exemplo específico. Olhando aqui, já vemos que é um sistema de segunda ordem, composto pela soma paralela de dois sistemas de primeira ordem, então imediatamente reconhecemos essa forma canônica de Jordan. Então vamos preencher aqui as matrizes de estado. Como é um sistema de segunda ordem, teremos duas variáveis de estado, x1 de k mais 1 e x2, indicando aqui no instante k mais 1, este é o vetor, igual matriz A seguido de x1 no instante k, x2 no instante k. E lembre-se que essa é uma matriz diagonal. Os polos em z igual a 1 e z igual a 0,2. Então, temos 1, 0,2, 0, 0, mais matriz B, no caso aqui é apenas um vetor, porque o sistema só tem uma entrada. Temos um peso 150 para o primeiro sistema e um peso de menos 70 para o segundo sistema. Esses são os betas da transparência anterior. E, finalmente, a equação de saída, y de k, igual matriz C, que agora é só um vetor linha, x1 de k, x2 de k, e aqui temos estes coeficientes. No caso, 1/8 e 1/8. du é 0, portanto, terminou aqui. Essa é a representação em espaço de estados, na forma canônica de Jordan, deste sistema. E a função de transferência? Ora, a função de transferência é y de z sobre u de z. Agora, lembre-se, o produto desses dois no numerador, então 150 sobre 8 sobre z menos 1, menos, vou já utilizar esse menos aqui do 70, menos 70 sobre 8, z menos 0,2. Se você fizer essa conta, chegará a esta função de transferência. Pode fazer, convença-se de que o resultado é esse daqui, 0,2. Muito bem. Então, vou concluir com a seguinte observação. Vamos supor
que fosse dado este resultado, uma função de transferência com esse valor, e se pede a sua representação em espaço de estado na forma canônica de Jordan. Ou seja, você precisa apresentar essas equações ou apresentar o diagrama de simulação na forma canônica de Jordan, que corresponde a esse diagrama de blocos. Como proceder? Como isso aqui é uma soma paralela, todo mundo reconhece que isso aqui é decomposição em frações parciais. Então, o passo é tomar isso daqui, fazer a decomposição em frações parciais, e esses são os valores dos resíduos. O resíduo é único, vocês não vão achar dois valores. Agora, dado esse valor, você pode dividi-lo como quiser aqui, serão representações diferentes, com a mesma função de transferência e igualmente válidas. Então, calculando o resíduo, por exemplo, dessa função de transferência no polo z-1, chega-se um resíduo no valor de 150 dividido por 8, que eu resolvi colocar 150 aqui e 1 sobre 8 aqui. Poderia ter colocado o inverso, ou poderia ter colocado 1/4 aqui e ter colocado a metade aqui, por exemplo. Enfim, então essa aqui é a representação de um sistema linear invariante no tempo na forma canônica de Jordan.